Eu tenho mais de 40 anos de experiência no turismo e com turismo. Isso significa que eu fui dormir com a Bela e eu acordei com a fera. Quando eu entrei no turismo, em meados dos anos 80, do século passado, trabalhar com turismo era quase como missão, era sagrado. Você ia lidar com um mundo absolutamente novo, onde o turismo se configurava, tinham várias formas de chamar o turismo, era maravilhoso, a indústria sem chaminés, da paz, do sorriso, da felicidade, a indústria que mais gera e distribui renda. E aí eu me casei com a Bela, óbvio, com todas essas qualidades, não podia haver futuro melhor no mundo. Depois de 40 anos de um romance muito intenso, tudo muito belo, eu começo a descobrir que a Bela escondia dentro dela, no seu coração, uma fera, algo realmente muito complicado, e que essa analogia aqui pode mostrar para vocês o contrário da primeira. Hoje, o turismo, de certa forma, essa fera que se configura e que nos assusta a todos, é uma espécie de um vampiro zumbi, que suga a qualidade de vida, destrói o meio ambiente, expulsa os moradores de áreas mais nobres, superlota os espaços, ou seja, uma ordem incontrolável, como se fossem gafanhotos destruindo uma plantação linda e saudável. Diante disso, não tem dúvida que a Bela e a fera são dois lados da mesma moeda. O turismo, ele é uma atividade hoje que cresce de forma acelerada e constante e não vai parar de crescer. É muito rápido. No pós-pandemia, então, os números, os recordes que o turismo tem batido no Brasil e no mundo são impressionantes. Tanto que hoje 11% dos empregos do mundo são gerados pelo turismo. E possivelmente daqui a uns 5 a 10 anos podem ser até 15%. 10% da riqueza do PIB global são gerados pelo turismo. Por outro lado, esse fluxo recorde de viajantes gera o que a gente chama de turismo de massa. E esse turismo de massa tem um nome muito feio realmente, porque se ele for praticado de forma desordenada, desproporcional e predatória, ele vai gerar um impacto extremamente negativo, e o que a gente hoje está presenciando de uma forma muito clara também no mundo, no Brasil, e no nosso microcosmo aqui de Porto Seguro. De certa forma, se a gente for pegar uma analogia bem-humorada, o turismo de massa é como se fosse o incrível Hulk, que é um super-herói que ninguém gosta, não tem ninguém, todo mundo tem uma certa peninha, entende, É um super-herói sem qualidades, totalmente descalibrado, ele pode salvar e destruir o mundo na mesma proporção. E qual seria o antídoto para reduzir o poder desse estrago todo? O antídoto é justamente o turismo regenerativo. As ideias e os conceitos do turismo regenerativo forem aplicadas no turismo de massa, até no turismo de massa, podem gerar resultados extremamente positivos e esperançosos para essa indústria. Por que eu falo isso? A gente tem que tentar ver aonde o turismo regenerativo ele consegue se encaixar e influenciar e mudar o turismo, a massificação do turismo, porque ela é inevitável, ela é inexorável. Não existe como as pessoas vão viajar cada vez mais. Num mundo em que as pessoas hoje estão cada vez mais maquinais nos seus celulares, o contato humano cada vez mais reduzido. No mundo onde hoje a inteligência artificial está ganhando o papel de terapeuta das pessoas, o turismo é libertador. O turismo é a possibilidade das pessoas voltarem a ter o contato com o ser humano, voltarem a ter a possibilidade do encontro, voltar a ter a busca de uma potencialidade humana que a gente tem perdido nos últimos tempos por causa desse mundo cada vez mais urbano, limitador e tecnológico. Então, o poder das ideias
desse turismo regenerativo que eu trago aqui é uma ideia que essa massa turística, né, ela também pode ter uma força regeneradora em um mundo, né, onde dezenas de bilhões de viagens são feitas anualmente. Eu vou trazer um dado aqui, que é um dado que eu levantei na última semana com várias pesquisas, com base em informações da Organização Mundial de Turismo, de outras organizações nacionais de turismo de vários lugares. E hoje em dia, nós vivemos num mundo onde o número de viajantes é 4 vezes maior que o número de habitantes. Isso significa que, se você considerar que todas as pessoas que viajam hoje, de carro, de avião, de trem, de navio, de bicicleta, carroça, qualquer forma de viagem, né, seja viagem doméstica ou viagem internacional, né, tem 4 vezes mais viajantes do que habitantes. Num mundo, por exemplo, com 8,2 bilhões de moradores, de habitantes hoje que a gente está falando de 33 bilhões de viajantes. Isso foi no ano passado. E eu estou falando que é pelo menos. Isso é um cálculo modesto. Possivelmente é mais. Né? Como é que isso vai se interromper? É óbvio que pode se interromper se houver guerras, se houver conflitos, né? Isso sempre afeta um pouco o turismo mundial. Porém, de uma forma geral, o que está acontecendo é isso hoje. Né? E aí, como fica Porto Seguro nisso? Né? Já que o número de visitantes da maior parte dos destinos do mundo supera em muito a população local. E Porto Seguro é um retrato claro desse fenômeno, né? Uma cidade, um município que é encantador, população hospitaleira, praias maravilhosas, natureza deslumbrante, patrimônio histórico-cultural dos mais ricos do Brasil, né? E uma capacidade ímpar de atender todos os segmentos de turismo, tá? E todos os estilos de turismo também. Tanto que aqui o número é muito maior, né? Foram 2,4 milhões de turistas no ano passado para um município que tem 164 mil habitantes. Aqui foi 14 vezes mais. E nós já estamos vendo, na alta temporada, vários gargalos, vários impactos negativos desse tipo de turismo, né? E aí, como é que o Porto Seguro poderá atuar em cima disso? De várias formas, né? Nós somos abençoados e condenados ao turismo de massa, essa é a verdade, né? E a grande questão é, que tipo de turismo de massa a gente quer? Obviamente com turismo de massa com limites, né? Não é quanto mais melhor, né? A gente tem que buscar um outro caminho, porque esse turismo excessivo, que apenas já usar e explorar o destino, ele tem um limite. E o destino depois ele pode ser literalmente, né, esquecido do mapa. Pode aparecer uma nova Porto Seguro para substituir a velha Porto Seguro, onde ninguém vai poder andar de carro, pegar trânsito, onde você vai ter problemas de falta de luz, vai ter problemas de saneamento básico para o turista e, obviamente, para os moradores que a gente está falando, né? Ou será que nós vamos querer um turismo de massa com impacto regenerativo, que vai ter o potencial de restaurar ecossistemas, fortalecer as comunidades locais, trazer prosperidade com responsabilidade social, incrementar a cultura tradicional e criar legados positivos e duradouros. Porque disso trata o futuro do turismo, em Porto Seguro e no mundo. Essas questões são fundamentais e elas podem ser viabilizadas também num turismo, quando eu continuo falando a palavra turismo de massa, mas eu estou falando de turismo de grande movimento, né? E um turismo com certo limite. E aí, será que Porto Seguro vai conseguir, sendo hoje um destino, que é o terceiro maior polo turístico do Brasil, só perde para Rio e São Paulo em número de leitos hoteleiros, um turismo moldado para esse turismo de massa, será que ele vai ter condições de se transformar em uma referência brasileira para o turismo regenerativo? Essa é uma pergunta complicada. Eu tenho fé, eu acredito muito que a gente tem condição de fazer isso e de ser um modelo nessa área, né? E reconhecendo que são desafios gigantescos, descomunais. Necessário uma série de questões para isso. Planejamento turístico.
A gente tem que saber se a gente quer quanto mais gente melhor, e vamos conseguir trocar esse quanto mais gente melhor pelo quanto mais qualidade melhor. Tem que ter governança participativa. Nós estamos falando de uma cidade, de um município, onde 90% das pessoas vivem por causa do turismo. Ganham o seu dinheiro por causa do turismo. Então, é necessário criar um fórum permanente de discussão desse assunto, né? Pelo poder público, com a participação de todos os segmentos da sociedade, e não apenas hoteleiros, e não apenas políticos locais. Depois a gente tem a conservação ambiental, a regeneração de ecossistemas, temos a cultura viva e autêntica, que tem sempre que ser valorizada aqui na cidade, né? Temos que ter uma infraestrutura de saneamento que possa dar vazão a toda a questão de resíduos sólidos que são produzidos hoje pelo turismo, né? Isso é fundamental a gente equacionar esse problema. E principalmente a gente tem que tratar do problema da educação, que eu vou daqui a pouco falar um pouquinho mais sobre isso, mas a questão de uma educação inovadora e transformadora é fundamental, tanto para quem trabalha com turismo, como para quem viaja. O turista hoje ele vai ter que ser reeducado. No caso de Porto Seguro, a nossa população também tem que ter consciência de que ela trabalha e vive para esse turismo. Isso é fundamental. E ela defender que essa condição de prosperidade, de um turismo responsável, possa perdurar pelo um período, né, mais longo de tempo possível. E esses turistas hoje sendo reeducados, eles também têm esse papel de ser coautores do destino. Eu sou um hoteleiro, né? Eu hoje lidero um hotel resort em Porto Seguro e o meu negócio, em tese, é trazer o máximo de hóspedes pelo maior tempo possível, né? Atendendo todos eles com hospitalidade, qualidade e conforto. Esse é o meu negócio. E é um negócio também de mais de 800 hotéis e pousadas que existem nesse município. Porém, eu quero que esse meu negócio, ele perdure 50, 100, 200 anos. E com uma visão de curto prazo e de lucro imediato, a gente não vai conseguir isso. O turismo regenerativo nos mostra um caminho viável para que a gente possa, né, equacionar problemas desse turismo de grande quantidade na cidade. Né? Porém, nós dependemos hoje das condições gerais de Porto Seguro. Né? Os hotéis todos atuam junto com o poder público. O poder público tem que capitanear esse processo, mas o papel do empresariado, do turismo, do trade, da hotelaria é fundamental também. Então, na verdade, o que eu acho que é mais importante hoje nós fazermos aqui, o que é mais importante a gente trabalhar no meu resort, a gente tem um cuidado muito grande com uma série de questões, preservação ambiental, conservação da natureza. Nós temos um clube de praia que fica dentro de uma reserva de patrimônio natural, temos uma preocupação com inclusão muito grande, temos uma preocupação com uma atuação de educação ambiental, porém a gente tem que ir além. O valor mais duradouro, o valor mais importante que a gente tem, a contribuição mais efetiva, é a gente conseguir trabalhar uma educação inovadora e transformadora que atue no comportamento de quem faz e de quem desfruta do turismo. Uma educação que possa reconectar as pessoas, restaurar o meio ambiente e regenerar turistas. Quando a gente fala de turistas, a gente está falando de pessoas que são muito especiais. São pessoas extraordinárias. As pessoas que viajam, elas estão na melhor versão delas mesmas. Um turista é uma pessoa que tem capacidade de reaprender alguma coisa. Ele não viaja só para descansar. Ele viaja para ter contato também com o novo, com experiências que ele não vai ter na sua cidade, no seu local, com o encontro. Né? Então, realmente, o turista está aberto para uma série de experiências e é um dos melhores momentos de você poder fazer um trabalho de reaprendizagem. O turista tem que ter a consciência hoje que ele é um coautor do destino, que ele é fundamental para que qualquer destino hoje tenha condição de sobrevivência a longo prazo.
Esse turista hoje, eu vi uma experiência há pouco tempo em Pernambuco, sensacional, chamada Fábrica de Corais, que é uma experiência em que os turistas eles financiam plantações de corais nos recifes desgastados. Esse papel é fundamental, quer dizer, o turista hoje ele tem que saber que ele tem que ter a capacidade de financiar, né, e esse turismo regenerativo dos lugares. O turista lá, com esse projeto, ele paga uma taxa que diz respeito a um coral que ele vai estar plantando, ganha um diploma, tira uma foto em relação àquilo. É um movimento que ele se valoriza, né, e valoriza o destino, e ele financia a própria mudança da infraestrutura do local. Isso é muito importante, né? Então, na minha visão hoje, o turismo é essa possibilidade, essa educação hoje é uma educação que vai trazer a possibilidade do turista ser o coautor do destino, né? E é uma educação que vai poder trabalhar com essa reconexão das pessoas, restaurar o meio ambiente e regenerar a própria ideia da viagem dos turistas. Tá? Muito obrigado.